Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu vou trazer hoje para vocês uma aula sobre planejamento na gestão de recursos humanos. O planejamento é um dos sistemas de gestão de RH, dos subsistemas de gestão de RH, que são muito importantes, porque eles possam contribuir com o planejamento, com os objetivos, as metas de uma organização, com o desenvolvimento dela, com o desenvolvimento também daqueles que estão dentro da organização. Como nós temos hoje uma programação especial do Dia do Psicólogo, parabéns para vocês, que estão em formação e logo, logo se tornarão psicólogos e psicólogas. Eu vou trazer esse vídeo gravado que vocês possam assistir durante a semana e na semana que vem, no nosso primeiro horário de aula, de 7h30 até as 8h30, vamos tirar as dúvidas que vocês tiverem em relação a esse conteúdo. Aí, a partir das 8h30, nós vamos ter uma troca que vai ser muito rico para vocês com a psicóloga que está à frente aí do RH, na Andrade Cavalete, e eu espero que vocês possam aproveitar bastante, fazer bastante perguntas para ela. Aproveitem mesmo. Hoje nós vamos então falar um pouco o que é o objetivo do planejamento. Eu vou falar um pouco com vocês sobre o modelo de atração, seleção e atrição. Vamos falar sobre diferentes modelos de planejamento de RH, as níveis de atuação de ARH, de administração de RH ou gestão de RH. Nós vamos falar também sobre as limitações do planejamento de RH. Vamos falar sobre rotatividade e absenteísmo. Vamos falar um pouco sobre a entrevista de desligamento e como que nós podemos, então, reduzir rotatividade e absenteísmo. Vejam só, quando nós falamos sobre o planejamento de RH, a ideia é de que nós conseguimos antecipar, de que nós conseguimos planejar as pessoas que fazem parte da nossa organização hoje e os talentos que nós pretendemos atrair para a nossa organização para que eles possam contribuir com ela. Contribuir com as equipes, contribuir com o objetivo final dessa organização, qualquer que seja esse objetivo, seja ele um objetivo financeiro, não financeiro, seja um objetivo de atendimento, de serviço, de produzir algum produto físico. E esse planejamento, ele se elabora através de critérios que nós temos, que são bem técnicos, e a abordagem que nós utilizamos para isso é quantitativa. Então, nós vamos ver, por exemplo, o nível de competência que uma pessoa possui e vamos ver como que ela se adequa ao cargo que ela está cumprindo nesse momento e qual que seriam as competências que ela precisaria cumprir, precisaria alcançar para que ela pudesse desenvolver a carreira. E por que nós falamos de estratégico nesse planejamento? Porque não se trata de uma visão de futuro. Eu quero não pensar só em hoje e amanhã, mas eu quero pensar daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, se trata de um planejamento ao longo prazo. Então, eu vou já no ato da entrevista perguntar a uma pessoa que vem, um candidato, eu vou perguntá-lo aonde que ele está se vendo daqui 2, 4, 5 anos. O que ele quer alcançar. Para que eu possa ter já uma ideia do planejamento de carreira desse indivíduo. E para aqueles que já se encontram no nosso quadro funcional, nós vamos então fazer o acompanhamento, a orientação profissional que nós vamos ver acho que na última aula,
antes da nossa prova do primeiro bimestre. Falando em planejamento, nós não podemos deixar de falar sobre o modelo de atração, seleção e atrição, porque ele é intimamente ligado, né, ao planejamento. Olha só, ele chama modelo ASA de A, atração, S de seleção e A de atrição. Quando nós começamos a recrutar e atrair candidatos para a nossa organização, nós vamos fazer assim porque há uma certa congruência entre os objetivos e interesses. Uma pessoa que busca, né, alguém que seja compatível para um cargo determinado e uma pessoa que queira cumprir esse cargo. E então a função que essa pessoa tem que cumprir, ela tem que ser atrativo para ela tem que se assemelhar, se alinhar às características pessoais daquele indivíduo, mas também esse indivíduo tem que ter alguma compatibilidade com a organização. Eu vou testar, verificar essa compatibilidade, que também tem a ver com cultura, com valores, no ato da seleção, no processo seletivo. Aí eu vou verificar se realmente esses objetivos, interesses e traços de personalidade, valores, se eles estão alinhados. Porque só se há congruência, né, a pessoa pode ser selecionado, porque senão eu já vou ter no ato, né, do processo seletivo vários conflitos e a partir do momento que a pessoa é aplicada dentro da organização, ou seja, ela é integrada, né, eu vou ter conflitos porque aí tem objetivos e interesses que não se alinham, né? E então é isso que acontece na atrição. Em algum momento, as pessoas talvez procurem outras oportunidades, porque eles percebem que os objetivos não se adequarem mais à organização, ou então tem uma mudança cultural da organização e o sujeito não se né, o indivíduo não se adequa a essa mudança. Isso pode surgir, pode fazer com que a pessoa é desligada ao depender que são o que acontece, né? Para que a gente consiga fazer um planejamento, tem vários modelos. Eu vou falar com vocês sobre 3, que eu acho que são os que mais comumente se utilizam e que nós conseguimos também relacionar com o que vocês viram no semestre passado em análise em psicologia das organizações e na nossa aula sobre análise do trabalho. Vou falar com vocês sobre o modelo de substituição de postos-chave, o modelo baseado no fluxo de pessoal e o modelo de planejamento integrado. O primeiro modelo, que é o modelo de substituição de postos-chave, ele se baseia em dois componentes, na verdade. Nós vamos verificar se a pessoa é pronta para a promoção, né? Se ela tem as competências necessárias para ser promovido, e nós vamos verificar se tem possibilidade dela ser substituída. Verificamos aqui nessa figura que eu estou apresentando para vocês. O diretor-geral, José Fagundes, que tem 58 anos, ele tem duas possibilidades aí de substituição, que é o Luiz Bento, de 42, que hoje é gerente de departamento, né? Essa sigla de A, ela nos diz que ela está pronta para promoção, e o 1 nos diz que tem um desempenho excepcional. E o José Soares, hoje ele é chefe de seção, ele requer mais experiência, ele ainda não passou pela gerência do departamento, mas ele também tem um desempenho excepcional. Acontece que às vezes nós vamos ter pessoas
que não tem substituto, né? Que seria o caso quando nós temos aí uma linha que fica pontilhada, né? E então eu não posso apenas promover a pessoa, eu preciso me preocupar quem que vai substituir ela no cargo. Se o Luiz Bento vai ser promovido para diretor-geral, para substituir o José Fagundes, então eu preciso colocar no lugar do Luiz Bento, o João Brito. Mas o João Brito, ele tem substituto? O João Brito não tem substituto. No mínimo, não está aqui dentro da nossa da nossa imagem, né? Certo? Então, eu preciso verificar como que eu vou lidar com essa situação, né? Será que eu consigo desenvolver uma pessoa daqui 3, 6 meses? O João Brito pode, então, assumir a gerência do departamento e o José Soares pode substituí-lo aqui no cargo que ele hoje está? Essa é a ideia do modelo de substituição de postos-chave. O segundo modelo é o modelo baseado no fluxo de pessoal. Aí a gente vai indicando o tempo, primeiro período, segundo período, terceiro período, né, ou semestres ou trimestres, e nós vamos verificar os desligamentos, as transferências, admissões e promoções em cada um dos cargos dos níveis administrativos. Então, nós temos aqui, né, do lado esquerdo, a diretoria, a gerência, a chefia, supervisão e operação. Hoje, na diretoria, temos 4 empregados, certo? Só que ele foi transferido para outra localidade. Então, eu vou ter aí um menos, certo? Um a menos. Só que eu também tenho aqui, veja bem, a promoção na linha embaixo de uma pessoa que estava na gerência, na coluna, na quinta coluna, na segunda linha, e essa uma pessoa vai subir. Aí eu tenho de novo 4 no segundo período. Na gerência, hoje eu tenho 20, mas foram desligados 2. Foram transferidos também 7, então menos 9. Certo? 20 menos 9, 11. Não é isso? 20 menos 9, 11. Admissões foram 10. Então, eu tenho 21. E eu tenho aqui nas promoções 3. 23. Certo? Porque esse que está aqui, ela vai ser promovido. Esse que está na promoção, né? Ele vai ser promovido para diretor. Então, eu tenho mais menos 1, então eu tenho 20. Eu preciso de 3 para ter de novo 23. O terceiro modelo é o modelo de planejamento integrado, em que nós vamos levar em consideração o volume de produção que eu desejo ou que eu planejo. Eu tenho que levar em consideração também as mudanças tecnológicas dentro da organização, que podem alterar a produtividade das pessoas. Eu preciso levar em consideração as condições de oferta e procura no mercado do cliente e eu preciso planejar as carreiras dentro da organização. Vamos pegar um exemplo bem aplicado. Pensar numa organização uma indústria que produz carros. Ela se planejou que dentro do próximo trimestre ela quer vender 3.000 carros.
Houve mudanças tecnológicas, foram incluídos mais coisas de automação, fazendo com que eu tenha que ter menos pessoas que trabalham de forma braçal, tenho que ter mais trabalhadores que trabalham de forma cognitiva. Oferta e procura no mercado de consumidor. Durante a pandemia, será tantas pessoas vão comprar um novo carro? E planejamento de carreira dentro da organização. As pessoas que trabalharam braçal, elas podem ser colocadas de uma outra forma? Quem que vai assumir? Qual cargo? Como que vai ser isso? E aí, então, nós temos a imagem é essa, nós temos admissões, transferências, promoção de pessoas e retornos de afastamento, e que são as entradas, os insumos, e por outro lado nós temos os desligamentos, as demissões, as aposentadorias, as transferências, as promoções e os afastamentos. Tudo pensando aí nessa situação de mudança tecnológica, de mudança na oferta e na demanda, certo? Pensando agora como que a gestão de RH, então, vai influenciar dentro da organização. Faz de 3 níveis: operacional, o tático e o estratégico. Quando falamos de operacional, estamos focando em processos, folha de pagamento, contratação, desligamento, é um trabalho burocrático, né? E um trabalho reativo. Nós temos o segundo nível de atuação, que é o nível tático, em que ele vai já começar a delegar alguma parte das atividades para os gerentes, para a função de staff. Então, vai trabalhar como um consultor interno. Eu tenho um processo seletivo e eu incluo dentro desse processo seletivo o gerente da equipe para que ele me ajude a escolher a melhor pessoa. E estratégico, pensando já no desenvolvimento das pessoas, nas competências necessárias, em treinamento e desenvolvimento. Parece tudo legal, né? E parece tudo assim, bem sistemático, bem claro. Nada pode abalar aquilo, só que não, né? E uma das coisas que nós vemos é de que a gestão de RH teve que se adaptar em grande parte nesse momento da pandemia, né? Mas até antes da pandemia, né, a gestão de RH tinha também limitações no planejamento. Essas duas limitações se chamam rotatividade e absenteísmo. Pensando em rotatividade e absenteísmo, a rotatividade é o percentual, né, a relação, na verdade, do percentual de pessoas que se desligam e aqueles que são admitidos. E eu vou colocar isso em relação. E consigo, então, ver a frequência, a porcentagem de pessoas que se desligarem num período específico. O problema que o RH tem um pouco enfrentado é de que tem tido mais saídas e maior número de perdas de recursos humanos. A impossibilidade, na verdade, de reter, né, as pessoas, principalmente na área das organizações privadas. Mas, quando a rotatividade é provocada pelas pessoas, isso gera um maior problema, porque eu não consigo entender exatamente, e nem sempre, né, por que isso acontece, por que as pessoas se desligam. Já quando a rotatividade é provocada pela organização, né, através de desligamentos que são iniciados pela organização, então eu consigo muito bem planejar isso. Eu vou desligar tantos, então eu preciso contratar novos. Mas então, se alguém
dos colaboradores vai me dizer com um certo aviso prévio, né, de que ele vai se desligar, porque agora ele tem outra oportunidade de trabalho. Eu preciso saber por que isso acontece. Porque quando eu entendo o que está acontecendo, quando eu entendo qual que é o contexto organizacional que faz com que as pessoas vão se desligando, eu posso atuar acima desse contexto organizacional, de forma estratégica, pensando como que eu vou fazer para que as pessoas querem trabalhar aqui, para que eles não querem ir para o meu concorrente ou para que eles não querem se desligar. E isso nós fazemos através do diagnóstico de causas da rotatividade, né? Podemos ter fenômenos externos e fenômenos internos. Os fenômenos internos, eu posso atuar sobre a política salarial, a política de benefícios, a gestão, oportunidade de crescimento, clima organizacional, possibilidades de desenvolver. O que eu não consigo atuar sobre são os fenômenos externos, né? Como a oferta, a procura de recursos humanos, o que acontece economicamente no país, o mercado de trabalho. Eu não tenho possibilidade de atuar sobre isso, mas o RH tem que se concentrar a atuar sobre os fenômenos internos e trabalhar com que os colaboradores queiram permanecer, né, dentro de uma organização. E como que nós vamos saber isso? Nós vamos procurar as pessoas na hora do desligamento e tentar fazer uma entrevista de desligamento. Essa entrevista de desligamento, ela consegue entender compreender melhor, né? O que são as causas desse desligamento? O que é o motivo? O que o funcionário opina sobre a empresa, sobre o cargo, sobre seu chefe direto, sobre o horário de trabalho, sobre as condições físicas do trabalho, sobre o seu salário, sobre o relacionamento com a equipe, sobre as oportunidades dele se desenvolver, sobre o clima organizacional e sobre as oportunidades que ele tem dentro do trabalho, dentro do mercado de trabalho. Quando eu consigo analisar isso, eu consigo ter uma imagem do porquê que a rotatividade acontece, eu consigo atuar sobre isso para que eu diminua a rotatividade dentro do possível. E por que isso é tão importante para as organizações? Porque eu não posso simplesmente dizer, tá bom, não quer trabalhar mais comigo, então deixa ele. Quem perdeu foi ele, né? Não dá para afirmar isso, não dá para pensarmos dessa forma. Porque o desligamento e a rotatividade geram custos, vários custos, né? Os primários, eu preciso fazer um novo recrutamento, uma nova seleção, se eu não tenho pessoa para substituir. Eu tenho que registrar a pessoa, tem um custo de documentação, né, exame médico, tem um custo de treinamento, de socialização, tem um custo de desligamento quando pensamos sobre o benefício. São os custos diretos, ligado diretamente à substituição de um funcionário por outro. Mas temos também custos secundários, que são os efeitos colaterais, como se fosse né, nós tomamos um remédio e tem um efeito colateral desse desligamento, que é reflexo na produção. O desligamento afeta a equipe, ele afeta a atitude, o comportamento das pessoas que permanecem. Tem um custo que vai além do trabalho, né, que é muito mais interpessoal, que é muito mais social. E nós temos um terciário, quando nós percebemos que essa rotatividade está nos gerando um custo ao longo prazo, quando nós perdemos em termos de competitividade, em termos de negócio, porque um trabalhador que foi muito bom, que é um talento, que retém muito conhecimento, habilidade, atitudes que são necessários para o nosso negócio, ele vai lá para o concorrente, porque o concorrente está oferecendo um melhor salário, porque a política interna é mais agradável, porque os interesses individuais ou organizacionais são melhor alinhados. Falamos agora sobre rotatividade.
O segundo problema, ou o segundo limite, né, no planejamento de RH é o absenteísmo, que são as faltas ou as ausências do funcionário que não são justificadas, né? Essas faltas, elas precisam ser diagnosticadas através da coordenação, de uma gerência, de uma supervisão. O que a gente vai calcular ou colocar aqui em relação é o número de homens, mulheres por dia que foram pedidos por ausência ao trabalho, né? E como que isso afeta, né? E colocar isso em relação com a quantidade de pessoas que me restam, então, no número de dias de trabalho pelos quais eu faço esse cálculo. Eu posso isso fazer por horas e por dias. Posso, por exemplo, verificar como que isso se relaciona com segunda e sexta-feira, antes de um feriado. Eu posso ver isso num período específico, né? E eu preciso aí também, às vezes, fazer complementos em que eu vejo os que já estão afastados e que, que apresentam absenteísmo sem que eles estejam afastados. Como que eu vou reduzir a rotatividade e absenteísmo? Eu preciso atuar sobre as causas e não sobre os efeitos. Né? Eu preciso entender o que está acontecendo, o que está causando essa rotatividade. Se não, assim, né? Eu tenho dor de cabeça, eu tomo um remédio para dor de cabeça, mas o que está me causando a dor de cabeça? Vou continuando tomando remédio de dor de cabeça, mas a causa eu não vou mudar, a não ser que eu vou atrás entender o que é a causa. Eu preciso pensar em modificação de políticas de recursos humanos, pensar no redesenho dos cargos. Lembram que nós falamos sobre desenho de trabalho? Como isso impacta a motivação e a satisfação dos funcionários? Eu preciso verificar se o estilo de gestão é adequado, se o estilo de gestão não de alguma forma tem um efeito negativo. Pensar a remuneração, às vezes pensar em horários flexíveis das pessoas, né? E pensar também se eu consigo, no caso de necessidade, adaptar uma parte do trabalho ao home office, a um trabalho remoto, para que nós conseguimos, né, reduzir efetivamente essas ausências que não são justificadas e que não implica, na verdade, uma licença médica, mas que gera uma sobrecarga de trabalho para aqueles que permanecem. Anota nas suas dúvidas, que no primeiro horário, como eu disse, no dia 3 de setembro, no primeiro horário, nós vamos falar sobre as dúvidas, vamos esclarecer aí as coisas sobre planejamento estratégico de RH, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem, se cuidem.